A maioria das pessoas entendem os arquétipos de Jung de forma errada, como se fossem ideias herdadas, coisas do tipo. E se eu te disser que os arquétipos eles não formam os seus pensamentos, mas sim que os arquétipos é a condição necessária para que os seus pensamentos possam existir. É como um leito seco de um rio que fica ali esperando apenas que a água passe. Então, de certa maneira, quando a água passa por esse leito, ela só pode passar por aquele local, percorrendo aquela forma do leito. Não tem como ela percorrer de outra maneira. Vamos entender hoje como esses padrões de comportamento funcionam, como uma espécie de fio que organiza todo o caos da realidade. Bom, pessoal, então vamos entender isso que eu falei na introdução, né? Então, a primeira coisa é que para o Jung, o arquétipo ele é uma condição necessária para que possa haver, por exemplo, o pensamento, possa haver ali a construção de alguma ideia. Primeiro é que é necessário que haja esse arquétipo. E o arquétipo, ele não é essa coisa herdada, né, como se fosse uma herança genética, uma coisa nesse gênero. O arquétipo, a gente pode entender como algo que é construído, tá ali meio que latente, em potencial em cada um de nós. Então, o fato da gente ser um ser humano, a gente tem a possibilidade de construção de arquétipos que vão organizar a nossa experiência humana. Então, para fechar esse ponto, a gente pode compreender os arquétipos como possibilidades herdadas, não ideias literalmente herdadas. Existe uma diferença quando a gente fala isso. Uma coisa é o fato de eu ser de um determinado local, ou pertencer a uma raça específica, eu vou ter um conjunto de ideias que vão ser herdadas para a minha psique. Outra coisa é algo em potencial. Quando a gente fala de algo em potencial, é que aquilo ali pode ou não ser construído, pode ou não ser produzido. Vai depender daquilo que a gente está vivenciando naquele momento. Bom, vamos entender mais essa questão do arquétipo, né? O Jung ele faz uma analogia muito interessante para a gente compreender com clareza o arquétipo. Ele fazia muito isso, né? De usar imagem, metáforas, para poder facilitar a compreensão do conceito. Então vamos entender o que ele faz essa analogia com aquilo que ele chama de axial. Sistema axial de um cristal. Então a gente tem uma estrutura que ela é invisível, por exemplo, o cristal. Dentro nenhum cristal, a gente tem uma estrutura invisível que organiza os átomos para que ele possa estar ali numa disposição específica que vai formar aquele cristal. Então existe essa estrutura, existe esse algo que vai estruturar a partir de leis, a partir de determinada organização, como que esse cristal vai se constituir, como que ele vai se formar. Ele vai ter milhares de possibilidades de formações, de construções, etc. Mas existem limitações também quanto a isso. Existe algo que organiza, que ordena isso daí. Vamos pensar um pouco também na genética, né, o DNA. Então, no DNA a gente tem milhares de possibilidades. Se a gente for pegar assim, um casal que vai ter milhares de filhos, a gente vai ter milhares de formações, organizações desses DNAs para formar ali pessoas que são completamente diferentes uma das outras, em termos de genética. Então, existe algo que organiza essa diversidade, existe uma estrutura invisível. Essa estrutura a gente pode, por analogia, né, aproximar do arquétipo. O arquétipo funciona dessa forma. Ele é justamente isso que organiza, que estrutura, mas que não cria uma limitação nas possibilidades. Então o arquétipo é isso, ele estrutura, ele tem essa possibilidade de que produção da diversidade a partir de um certo padrão, né, que é daquilo que ele se trata, daquilo que trata aquele arquétipo. Então o arquétipo ele não vai gerar o conteúdo de uma experiência consciente, por exemplo. Ele não vai ser esse conteúdo que foi gerado pela experiência, mas ele vai fazer o quê? Organizar essa experiência, estruturar essa experiência, dar um certo ordenamento, uma certa coesão a essa experiência. Outra coisa que o Jung fala é de que os arquétipos, ele é uma condição necessária para todos os fenômenos psíquicos. Então ele é um determinante necessário e a priori a esses fenômenos, essas experiências psíquicas. E aí a gente pode comparar as categorias de Kant, né, a partir desse ponto aí que ele traz. Apesar de que é possível a gente construir todo um entendimento dessas experiências pela causalidade, o Jung ele entende que há uma certa limitação na causalidade, que é muito mais útil a gente elaborar uma explicação quando a gente está se tratando de arquétipo pela lógica teleológica, ou seja, buscar da causa, o que causou aquele arquétipo,
O que é, para onde que está indo? Qual é o sentido, o para quê desse arquétipo? E assim a gente pode entender também o arquétipo como uma matriz do futuro, no sentido de que esse arquétipo ele impulsiona essa psique para algo que ainda vai ocorrer. Então ele está ali desenvolvendo algo nessa psique. Quando a gente está falando de um arquétipo, a gente está falando então de algo que está se desenvolvendo. E é desse arquétipo que vai brotar todo o futuro dessa psique. Então ele estabelece, a partir dessa relação, condições necessárias para que algo possa se desenvolver. Aquilo que eu estava falando da estruturação. Então ele vai estruturar, organizar o que for preciso para que algo se desenvolva. Então não é tanto sobre causalidade, o porquê que esse arquétipo está ali se manifestando, mas sim o para quê. Qual a finalidade desse arquétipo nessa relação. E aí, para fundamentar a natureza biológica do arquétipo, Jung ele vai se utilizar de uma ideia da biologia, que são os padrões de comportamento, né, ou patterns of behavior, alguma coisa assim, eu sou péssimo em inglês, então padrões de comportamento. Então ele identifica o arquétipo nesses padrões de comportamento. E aí a gente tem então a relação do instinto, que são os padrões de estar ali associado aos padrões de comportamento, e os arquétipos. Qual é a relação então que a gente pode estabelecer? O Jung então ele vai perceber que o arquétipo ele é como se fosse um autorretrato do instinto, é como o instinto se vê, né, de forma muito alegórica, né, imagética, como a gente pode pensar essa imagem que o Jung utiliza de um autorretrato do instinto. Então é como se fosse a forma como o Jung, né, a forma como o instinto se vê. Por isso que a gente, quando fala de arquétipo, fala de imagem. Né, a gente está falando de uma imagem. E aí a gente faz essa relação entre instinto e imagem. Então, assim como o instinto ele faz com que um animal aja de uma maneira específica, mesmo que ele nunca tenha aprendido aquilo, ninguém ensinou ele a fazer aquilo, como por exemplo o pássaro que faz uma casa, mas ele nunca foi ensinado a fazer aquela casa, né? A casa, por exemplo, o João de Barro, né? Ele faz aquela casa belíssima e nunca ensinaram ele a fazer aquela casa, né? Ele nunca aprendeu de outro pássaro. Ele nasce e instintivamente ele sabe fazer aquilo, assim como por exemplo a aranha que faz aquelas teias belíssimas e ela não aprendeu com o outro. É algo que é instintivo desses animais. O instinto também vai trazer essa, de certa forma, ele nos vai direcionar nosso comportamento para um determinado padrão. Um padrão que ele não é tão padrão assim, né? Ele é um padrão que tem uma diversidade. Mas, por exemplo, a pessoa quando tem ali um filho, ele começa a agir instintivamente, entre aspas, né? Ou seja, na verdade o que tem por trás disso é uma imagem arquetípica que está atuando naquela psique, fazendo com que aquela pessoa atue como uma mãe ou como um pai. E dessa forma a gente compreende por que a gente diz que o arquétipo não é herdado, não é algo que é geneticamente herdado ou alguma outra coisa. Porque o que está sendo transmitido não é a imagem em si. Porque se fosse a imagem, todos se comportariam, toda mãe se comportaria da mesma forma e todo pai se comportaria do mesmo modo, como acontece no reino animal. No reino animal, sim, a gente poderia falar dessa herança instintiva, mas quando a gente traz para a psique, não é a imagem que é passada de uma para outra, mas é a condição de produção dessas imagens. Então veja só que a diferença. Eu, de certa forma, cada um de nós tem a condição de produzir determinadas imagens arquetípicas e vai fazer com que a gente se comporte de uma maneira. Mas não quer dizer que eu vou me comportar enquanto pai da mesma forma como meu pai se comportou quando ele né, a partir do momento que ele ali se deparou com o fato de ser pai. Cada pessoa vai ter ali algo específico. Não quer dizer também que a gente não vai repetir comportamentos. Não é bem isso. As imagens vão mudar. As imagens vão ser diferentes, né? Claro que pode haver imagens semelhantes, que é o que a gente vê nos padrões em sociedade, culturas diferentes. Imagens semelhantes, com uma semelhança incrível, claro, mas com também suas diferenças, suas peculiaridades regionais. Jung muitas vezes trazia o arquétipo relacionado a um fator subjetivo da nossa percepção da realidade. Então o arquétipo ele faz com que a gente, ao ver uma imagem, ao se deparar com algo adentrar o nosso campo perceptivo, a gente conseguir associar esse algo novo ao conceito já construído, já estabelecido. E isso faz com que a gente construa um sentido que vai ser mais organizado, coeso, todo aquele. Se não houvesse essa atuação do arquétipo, a nossa relação com o campo perceptivo seria, no caso com o mundo externo, né, seria altamente caótica. Porque sempre a gente estaria se deparando com algo novo. Não haveria essa relação desse algo que é percebido com algo que já existe ali nesses pré-formado, né, na nossa psique.
Bom, agora eu quero trazer aqui uma diferença que é bom a gente considerar entre o arquétipo e a ideia arquetípica. Então, muitas vezes a gente fala assim, casualmente, acaba confundindo as duas, botando no mesmo saco, mas existe uma diferença entre o arquétipo e a ideia arquetípica. Lembra quando eu falei de uma estrutura invisível que organiza, por exemplo, os átomos de um cristal, organiza o DNA? Então, a mesma coisa, o arquétipo por si mesmo, ele não tem como a gente apreender o arquétipo na sua totalidade. Ele é irrepresentável, não tem algo que possa representar esse arquétipo, não tem algo que a gente possa capturá-lo, né, pelo nosso campo perceptivo ou alguma outra coisa. Não tem como a gente representar esse arquétipo, ele é irrepresentável. É como uma ideia, é como se fosse algo meio psicoide, né, sabe? Não tem não comum daquilo que está no nosso campo consciente. Porém, quando a gente está então experienciando o mundo, né, vivendo a nossa vida, essas experiências, elas vão fazer com que a gente preencha entre aspas, né, falando de forma bem como analogia, a gente preencha esses arquétipos e assim ele começa então a ganhar uma representação. Ele começa então a ganhar uma imagem, mas essa imagem não é o arquétipo em si, é uma representação do arquétipo, é uma ideia arquetípica, é o que mais se aproxima daquele arquétipo que a gente não conseguiria apreender. Então, por exemplo, quando a gente está sonhando e vê aquelas imagens no sonho, imagens ali arquetípicas, aquilo ali não é o arquétipo. Assim como quando a gente vê narrativas mitológicas, religiosas, místicas, etc., que a gente vê aquelas imagens, deuses, divindades e assim por diante, e aquelas imagens não são arquétipos. A gente às vezes vejo a galera confundindo muito isso, né? O arquétipo da Maria Madalena, o arquétipo, aí diz lá o nome da divindade. Isso não é arquétipo, isso é uma imagem arquetípica, uma representação arquetípica. Todas essas divindades de panteões, das mitologias, são representações, ideias arquetípicas. O arquétipo em si mesmo, ele é irrepresentável e não tem como a gente conseguir representar. No momento que a gente, digamos assim, caracteriza, define, ou então dá uma imagem para ele, ele já deixou de ser arquétipo e se tornou uma ideia arquetípica. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, então a gente entendeu que o arquétipo não é algo que a gente herda literalmente, uma ideia que é herdada, uma imagem que é herdada de uma pessoa para outra. A gente entendeu que também o arquétipo não é essas imagens que a gente vê por aí, belíssimas, das divindades, do esoterismo, do misticismo, das religiões, assim por diante, nos sonhos, não é isso. Isso tudo aí são ideias, representações arquetípicas. Ela tem, obviamente, uma importância muito grande para a nossa psique, mas são representações. O arquétipo, de forma tal como Jung traz, ele não é herdado na sua literalidade, mas o que é herdado é a condição de produção de arquétipos. E o arquétipo por si mesmo, ele é irrepresentável. A gente entendeu também que o arquétipo tem essa função de estruturar. Ele estrutura todas as experiências psíquicas, todas as funções psíquicas. É estruturada por arquétipo, pelo arquétipo no caso. E assim, dessa forma, então, o arquétipo ele é a condição necessária para que a consciência seja formada. A gente está aqui utilizando a consciência ao nosso bel prazer e ela só existe graças ao arquétipo, que é o que estrutura essa consciência, é o arquétipo. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, deixa aí também o seu comentário do que você achou, se você já sabia de alguma dessas ideias. E também deixa nos comentários temas que você quer ver nos próximos vídeos. E para quem não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal para ajudar aqui no engajamento dessa página. Um dos meus objetivos é que essa página possa chegar para mais pessoas e possa trazer aí mais conteúdo sobre psicologia analítica de forma séria, comprometida. Então siga essa página, se inscreva aí no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima.